Olá, meu nome é Luciana Ramos. Que bom que você chegou aqui no meu canal no YouTube, Sementes, Raízes e Frutos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse estudo de Oséias. Eu uso esse canal para como meio, né, de disponibilizar estudos bíblicos, dica de leitura, devocionais. Então, se você não assistiu ainda os vídeos anteriores sobre Oséias, existe aí no canal uma playlist. Acessa, porque é importante a introdução, é importante demais para o entendimento do livro. Os 3 primeiros capítulos, a gente tem ali um esboço do ministério da pregação de Oséias. Recorrentemente a gente faz link com aqueles 3 primeiros capítulos, então dá uma olhadinha lá. Hoje, capítulo 6, eu sempre leio na NVT, e o texto diz: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em Sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vêm as chuvas da primavera. Um dos comentaristas que eu uso para o estudo é o David Hubbard, ou Hubbard. Enfim, ele fala que esse trecho aqui, né, esses 3 primeiros versículos, ele chama de uma canção de arrependimento ineficaz. Por que que ele fala desse jeito? Bom, aqui é como se Deus estivesse reproduzindo a fala do povo. Vocês dizem, venham, voltemos. Como forma de denunciar mais uma vez um engano. Vocês dizem, venham, voltemos, né? E como forma de resposta àquilo que está nos últimos versículos do capítulo 5, o vídeo anterior, né? Então eles respondem, a forma de responder aquelas acusações, só que se a denúncia que Deus fez lá no final é que eles, ao invés de se voltarem para Deus, se voltaram para a Síria, voltemos para o Senhor, é forma de responder aquela demanda, né? É isso que ele quer, voltemos ao Senhor. É como se os sacerdotes ou alguma liderança estivessem instigando o povo a dar as respostas que Deus demandava. Mas por que que é uma canção ineficaz, né? Como o comentarista fala? Porque falta aqui a admissão de culpa, falta aqui a confissão de pecado. Lembra o vídeo anterior? É importante que você veja, a doença era mortal, despedaçou e feriu, diz aqui o texto. A cura passa pelo arrependimento, mas eles olham apenas para o resgate que Deus oferece. Ele vai sarar. Ele despedaçou, mas ele vai sarar, ele vai curar, né? Os termos despedaçou, agora sarará, feriu, agora fará curativos. Eles estão olhando apenas para o resgate que Deus oferece, mas não para o seu juízo. Bom, outro comentarista, o Derek Kidner, ele diz que os 3 versículos que compõem essa oração não teriam saído da boca do povo de Israel, porque eles não têm condição de falar, nem de pensar. A religião deles, né, não era conhecimento de Deus, mas era apaziguá-lo com sacrifícios. Então, enfim, era uma religião desassociada, manipulativa. A outra hipótese, né, que ele traz é que se saiu dos seus lábios, dos lábios do povo, se isso é algo que Deus está reproduzindo como coisa que ouviu saindo dali, eles não dão conta do estado desesperador deles. Essas palavras não dão conta. É, Esse autor, né, o Derek Kidner, ele até cita Catarina Grande falando: o bom Deus perdoará. Esse é seu ofício, é nesse tom, é nesse sentido. É desse pouco caso que a gente está falando. É confiar na misericórdia de Deus, porque afinal Deus é misericordioso. Mas e o que ele exige de mim, né? E a postura, como é que eu respondo a essa misericórdia? Então, essa oração estaria muito distanciada da realidade, seria muito superficial. Bom, isso não quer dizer, né? Eu coloquei aqui, no entanto, essa oração, né, desses 3 primeiros versículos, é uma oração totalmente verdadeira. Há uma esperança aqui nessa oração, né?
Só que desde que essa volta voltemos para o Senhor, seja verdadeira, né? É, que represente verdadeiro arrependimento, ainda que seja, né, nos moldes, por exemplo, do filho pródigo, que volta inicialmente lembrando do que tinha na casa do pai, da segurança, da provisão, mas não pode, né, permanecer assim, né? Pode até começar assim, como a gente vê também em Gomer, essa volta dela para a segurança do casamento, para a provisão do casamento, mas não uma volta para o relacionamento, né? E eu falei no vídeo anterior, você está vendo aí, já repeti algumas vezes isso, como é importante você assistir o vídeo anterior do tom do nosso relacionamento é aquele tom dos cânticos, né? Cântico dos cânticos. É aquele reencontro apaixonado, um encontro, o reencontro apaixonado, é o desejo ardente, né? É aquela busca desesperada da noiva pelo noivo, é o desejo do beijo da sua boca, de entrar no quarto. Bom, claro que eu estou falando nos termos dos cânticos, né? Ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. Não pode ser, essa oração não pode ser assim, um plano simples de sobrevivência, né? De um povo diante de uma ameaça. Precisa ser relacionamento. Deus está preocupado com a aliança, com o casamento. Então não pode ser coisa superficial. E por que que os comentaristas falam, né? Dessa superficialidade, dessa ineficácia, dessa oração ser esvaziada, porque olha logo no versículo 4 o que Deus fala, denuncia. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Olha aqui a denúncia. Esse trecho ele vem cortando a alma porque denuncia. O amor de vocês é fraco, interesseiro, dura pouco, é inconstante. Por isso a gente sabe, né, que aquela oração inicial é esvaziada. Deus responde aquela oração assim: o que eu vou fazer com vocês? O amor de vocês é assim. Vocês querem a minha cura, vocês querem se voltar para mim buscando a cura. Mas e o processo anterior a esse, o arrependimento, a admissão de culpa? E aí ele segue denunciando. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Eu sempre falo aqui, vocês vão ouvir eu falando constantemente, que texto forte. Ele aqui está falando que abateu e feriu com a palavra dos profetas. Olha a relação de Deus com os profetas, né? O profeta como boca de Deus no meio do povo, trazendo seu juízo, trazendo a luz, mas juízo em que sentido, Luciana? Denunciando o erro para que houvesse arrependimento, para que houvesse cura verdadeira, né? E ele fala, né? Enviei meus profetas. Quantos? Há quanto tempo? Isso é problema antigo, né? Eles haviam dito, né? Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. E Deus responde: sim, eu virei, mas é com julgamento. Porque essa relação, né, essa cura, não pode ser apaziguada superficialmente. Não é coisa que se resolve superficialmente. É isso que o texto todo está mostrando. A chaga é incurável. O que eu demandei de vocês? O que eu pedi? O que Deus pede de nós? Né? De mim e de você? Aí vem o texto seguinte, denunciando nosso grave problema, essas palavras que eu estou usando são as palavras do texto, né? Esse tumor incurável. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Isso é o que Deus demanda. Amor, não sacrifício. Ou pelo menos um sacrifício que não pode ser desassociado dessa condição primeira do amor. Quero que me conheçam. Sacrifícios e holocaustos só fazem sentido na dinâmica de um relacionamento, porque é fruto do conhecimento de Deus. Sacrifícios têm a ver com a lealdade, a aliança, né? Se eles não são fruto de verdadeira obediência, estão esvaziados.
Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás, diz o salmista, Salmo 51:17. E eu vou ler aqui um texto de Isaías, é bem conhecido, que fala que não pode haver manipulação da fé com ritos vazios, né? Tem que ser expressão de um relacionamento, de um conhecimento. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiro e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Naquela ambiência de ritual que foi proposto pelo próprio Deus, é Deus quem faz o caminho para que a gente se aproxime dele, mas aquilo era tão esvaziado de sentido, de relacionamento, de verdadeira contrição, de espírito quebrantado, de arrependimento, que naquele meio onde Deus disse que estaria com especial presença, ele estava totalmente ausente. E eu me esconderei de vocês. Quando Deus responde a Salomão a sua oração de consagração ao templo, ele diz: meus olhos sempre estarão aqui. Eu estarei voltado para esse lugar, olhos abertos, ouvidos abertos. Mas isso sempre foi dito. Isso sempre foi dito. Desde que haja verdadeiro relacionamento, não há como manipular a coisa. A relação com Deus não pode ser manipulada. E aí o texto segue: mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Olha a desassociação. Lavem-se, limpem-se, renovem suas más obras para longe removam, desculpa, suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. A fé não pode estar desassociada, né, o relacionamento com Deus, daquilo que reverbera na vida. A vida tem que reverberar essa santidade, tem que reverberar esse compromisso da aliança, de amor, de justiça, de verdade. Bom, de outra forma, isso tudo é manipulação da fé e de Deus. E aí o profeta continua falando, o texto continua denunciando: como Adão, porém, vocês quebraram minha aliança e traíram minha confiança. Gileade é uma cidade de pecadores, cheia de marcas de sangue. Sacerdotes são como o bando de assaltantes de tocaia à espera de suas vítimas, coisa que já havia sido denunciada no vídeo anterior, capítulo anterior. Assassinam viajantes ao longo da estrada para Siquém e praticam todo tipo de perversidade. Sim, vi algo horrível em Efraim e em Israel. Meu povo se contaminou prostituindo-se com outros deuses. O tema da prostituição sempre recorrente. Ó Judá, uma colheita de castigo também espera por você, embora eu quisesse restaurar a situação de meu povo. Então a gente viu que o capítulo anterior termina com essa denúncia terrível da distância, como eu já vim falando aqui, né? Trouxe outros textos aí nesse de Isaías, do Salmo, ritos vazios, né? E a vida novamente nessa denúncia de prostituição espiritual que percorre todo o texto de Oséias, que percorreu sua vida. Uma ideia aqui nesse trecho final de que a culpa não se desfaz com o tempo, não é a evolução do tempo e das coisas, né? Como se a gente fosse evoluir por uma condição moral melhor, que alguma coisa fosse dar jeito. Não é isso que dá jeito, a chaga é incurável. Não é o tempo que dá jeito, não é a evolução tecnológica que dá jeito, porque é desde Adão, é Cristo quem cura esse tumor espiritual. O tempo faz o coração tornar-se endurecido, distanciado do arrependimento.
né? Esse exemplo dos sacerdotes, no capítulo anterior, ele diz que se alimentavam do pecado do povo, aqui são como bando de assaltantes, que desconexão, que religião esvaziada, porque os sacerdotes deveriam orientar o povo na direção da santidade, na direção de Deus, né? Orientá-los na fé verdadeira, no verdadeiro conhecimento de Deus, mas aqui o antagonismo, né? A perversão, o distanciamento, é que eles se alimentavam do pecado do povo. Que denúncia, que texto. Enfim, a gente vê aqui, né, o uso da fé para lucro e benefício próprio de uma elite sacerdotal, coisa antiga e atual. Os tumores são incuráveis, é o que o texto mostra recorrentemente, que a coisa é grave, é séria, né? É drástica a situação do povo, é terrível a cegueira espiritual, e como eu tenho repetido aqui, vídeo após vídeo, de Oséias, a cura dessa terrível chaga, dessa doença, desse tumor, dessa prostituição, todos os termos do texto, demandou o sangue de Jesus Cristo. É para isso que a gente tem que ficar sensibilizado. É o tempo todo Deus nos mostrando nossa condição fora de Cristo, a nossa morte espiritual que produz, né? Manipulação da fé, distanciamento, esses ritos, falta misericórdia, falta amor, falta defesa das justas causas, falta justiça social. Todas essas coisas os profetas vieram denunciando, porque a fé, né, o nosso relacionamento com Deus, reverbera na nossa vida comunitária, reverbera no compromisso com essa aliança, reverbera em justiça, reverbera em amor, em misericórdia, em bondade, precisa. E o que o profeta denuncia o tempo todo é a ausência, é a desconexão, é o esvaziamento. Bom, chegamos no final de mais um capítulo, capítulo 6 de Oséias. Espero, como eu sempre desejo, é a forma que eu me preparo aqui, é a forma como eu entrego cada vídeo que eu faço, que seja bênção para você. Às vezes a gente, né, eu tenho uma imaginação, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, mas eu sei que Deus pega às vezes uma palavra para transformar no alimento, na exortação, no consolo, na direção que você está precisando. É a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela penetra fundo. Eu acho que quando é o versículo que mais me toca nesse trecho aqui, é essa denúncia contra o nosso amor fraco, que dura pouco, inconstante, né? Quando ele denuncia, eu não estou achando o versículo, aqui, ó, não, esse é o Salmo. Eu enviei profetas, aqui, ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Que Deus nos ensine a amar, que o nosso amor seja verdadeiro, que a gente possa entrar numa relação com Ele ali, aliançada, que a gente possa desejar, clamar, pedir para que o nosso amor seja real, seja forte, verdadeiro, que a gente aprenda a amar como Ele amou, porque é trecho que vem rasgando a alma, vem falando dessa nossa fragilidade. Mas o Espírito Santo é forte, é poderoso, o Espírito Santo restaura, o Espírito Santo traz a vida de Jesus Cristo para nós, transforma a mente, conforma a nossa mente. A mente de Cristo são obras do Espírito. Há esperança para o nosso amor fragilizado em Cristo, no poder do Espírito Santo. Então, esse é o meu desejo, é isso que eu faço aqui, gente. É o que alegra, né? Eu não consigo ler, estudar e não vir aqui compartilhar, tá bom? Bom, deixa eu terminar e pedindo aquele script final de todo vídeo, que agora eu vou tentar não esquecer, compartilha, curte, se inscreve, é importante, tá bom? Manda para alguém esse vídeo, manda para algum amigo, enfim, para alguém que está precisando ouvir, uma amiga, algum grupo, compartilha, não deixe isso morrer aqui em poucas visualizações, não porque eu demande ou precise de visualização, eu estou aqui há 2 anos fazendo isso sem me preocupar, mas eu reconheço aqui um valor muito grande da palavra que a gente pode ajudar a semear. Gente, obrigado pela companhia até aqui, obrigado pela companhia no estudo, obrigado pelos retornos que vocês me dão. Me segue lá no Instagram, lucianaramos.sementes. E não esqueça, mais uma vez vou pedir, curte, compartilha
e segue. Deus abençoe você.